A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, com a graça de Deus, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse segundo trimestre, 2022. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 6, que vai apresentar o livro do Apocalipse como o livro do trono, já que essa expressão trono aparece mais de 40 vezes, só nesse livro. Eu tenho certeza que a lição de hoje será uma bênção, Deus vai trazer uma edificação espiritual muito grande para as nossas vidas e eu convido você a ficar até o final do vídeo, ok? Tenho certeza que você não irá se arrepender. No final do vídeo, então, eu estarei retornando para fazer as considerações finais e os agradecimentos. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo. A lição de hoje tem como referência o capítulo 4, versículos do 3 ao 6, onde João afirma ter sido arrebatado em espírito até o céu e teria visto um trono com alguém assentado nele. Ou seja, a partir desse momento, a partir desse capítulo 4, João já não estaria mais em espírito na ilha, mas no céu, E no céu, irmãos, a visão é outra, Imagine na ilha João vendo todo tipo de delinquentes, segundo a história, eram lançados ali. E Jesus também aparece para João ali, revela vários defeitos nas igrejas da Ásia. E de repente João vê no céu o trono de Deus com todo o esplendor, João, então, ele ficou sem palavras, que descrevessem o que ele viu. Então ele tenta explicar através de comparações, Em todo o livro do Apocalipse, João vai usar muito as expressões semelhante, aparência, como, justamente porque o que ele viu no céu é indescritível. João, como os irmãos já sabem, já falamos nas lições anteriores, ele foi lançado ali naquela ilha por amor à palavra de Deus, Por amor a Deus. E Paulo, que teve a mesma experiência de João em ser arrebatado ao céu, ele disse, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, Então, se João nunca viu as maravilhas que lhe foram reveladas, ele não poderia descrevê-las com exatidão, Mas sim fazendo comparação com algo que ele já viu, já ouviu ou já imaginou, Percebe, irmãos, o que nos aguarda no céu, E isso por toda a eternidade. Vale a pena permanecer fiel ao nosso Deus, irmãos? Vale a pena. O tópico 1 fala então sobre o trono, que foi a primeira visão de João ao ser arrebatado no céu, depois que ele recebeu aquelas mensagens sobre as 7 igrejas, E conforme falamos na lição anterior, João recebeu essas mensagens para as igrejas ali naquela ilha, E continuou a receber as revelações do Apocalipse, dessa vez estando em espírito no céu. Então ele saiu da esfera terrena para a celestial, E só após receber todas essas revelações, João então teria sido solto, após 4 anos na ilha, e escrito as cartas, E todo o Apocalipse, só que em Éfeso. É conforme eu já falei aqui no vídeo anterior, Não que o fato de João estar na ilha fosse um impedimento para que ele escrevesse as cartas e o livro do Apocalipse, Não é isso, Para Deus não tem impossível, Agora, o fato é que tentaram calar João, lançando ele naquela ilha, Mas João ainda podia ouvir, Ele podia ver, ele podia escrever. E João fez uso do que tinha sem murmurar, Ele não ficou falando, Senhor, para quem eu vou falar tudo isso se me calaram nessa ilha, Não, ele não ficou murmurando, Muito pelo contrário. João usou os sentidos que ele tinha, Ele ouviu o que Jesus tinha para falar para ele viu o que ele tinha que ver, E ele usou a capacidade para escrever também. E isso nos faz lembrar do cego de Jericó, o Bartimeu. Jesus chamou o cego até a ele, e o cego foi sem reclamar que era cego, Ele usou o que tinha, os recursos que ele tinha para receber a bênção, Que foi a audição, ao ouvir o barulho da multidão,
a fala, né, para clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os passos para ir até a bênção, né? Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que eu devo parar de murmurar pelo que eu não tenho, né? E ser mais grato a Deus pelo que eu tenho, e valorizar e fazer uso, né, disso para receber a bênção. Jesus disse, né, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né, direis a esse monte: passa daqui a colar, e assim será, né? Talvez Jesus estivesse fazendo uso de uma hipérbole, né, de um exagero de palavras, quem sabe, né? Mas o princípio aqui é que a gente tem que usar o pouco que a gente tem, que Deus fará coisas grandes através da nossa pequena fé, percebe? Como aquela viúva, né, que tinha uma pequena botija de azeite, e Deus fez um milagre tão grande, além da multiplicação daquele azeite, que levou a mulher a pagar as suas dívidas e ainda se aposentar, né? Ela nunca mais precisou nem trabalhar. Ou como o pequenino Davi, que só precisou de uma pequenina pedra também para derrubar um gigante tão grande, né? E o tombo foi enorme, porque quanto maior o tamanho, maior o tombo. Também o caso de Moisés, né? Que apenas com uma vara que tocou no mar, Deus abriu o mar, né? Fez um grande milagre ali, usando algo pequeno que Moisés tinha. Porque Deus estava com todos esses, né, que a gente citou, né? Assim também como estava com João naquela ilha, e assim também como está conosco, irmãos. Vamos para o item 1.1, que vai falar sobre o trono que era alto e sublime, né? Isaías também viu o trono de Deus, né, e detalhou dessa forma: um alto e sublime trono. Irmãos, Jesus prometeu para a pior igreja da Ásia, né, que aquele que vencesse assentaria com ele no seu trono, né? E é nesse perfeito e elevado trono, né, que assentaremos com Cristo e julgaremos o mundo, os anjos, conforme Paulo disse aos Coríntios, né? E talvez alguém se escandalize com isso, irmão. Como pode um ser humano tão pecador julgar os anjos e o mundo com Cristo em seu trono, né? Mas notem que Jesus deixou uma condicional, né? Desde que eles se arrependessem e fossem zelosos, né? Quando que Isaías teve aquela visão do Senhor assentado num alto e sublime trono? No ano em que morreu o rei Uzias, né? O rei Uzias pode representar as obras da carne ou qualquer outra coisa que reina em nosso corpo, né? No lugar do nosso Deus. Mas quando nós mortificarmos as obras da carne, aí nós seremos vivificados pelo Espírito Santo num corpo glorioso, incorruptível, no arrebatamento. Teremos um corpo transformado. Então aí sim, nós não só veremos a Cristo num alto e sublime trono, como também assentaremos com Ele em seu trono, né, e reinaremos com Ele. O item 1.2 e também o Salmo 89, versículo 14, fala sobre a justiça e o juízo como base do trono de Deus, né? O juízo de Deus é a sua justiça sendo colocada em prática, né? Ou seja, o juízo é aplicado como consequência de tudo que nós fazemos, né? Seja bom ou mal, né? E aponta para algo futuro, não é instantâneo. Nem sempre ele é instantâneo, né? Como no caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos ali subitamente, né? Por isso, irmãos, que o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal, né? Salomão disse isso, porque o juízo de Deus não vem momentaneamente, instantaneamente. E Deus não aplica sempre o juízo, né, instantaneamente, porque Ele é misericordioso e espera que haja um arrependimento, né? E suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, né? Mas o juízo final de Deus virá, né, do alto e sublime trono. E essa é a esperança daqueles que têm fome e sede de justiça, né? Eles serão fartos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com fome e sede de justiça, como o profeta Abacuque, talvez, né? Eleve os teus olhos para o alto, né? Como o salmista disse, né? Para os montes. Eleve os teus olhos para o alto e sublime trono, porque o teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Já o item 1.3 fala sobre o trono de Davi. Irmãos, essa expressão trono de Davi ela é baseada em Lucas, né? Capítulo 1, versículo 32,
quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que dela viria aquele que seria grande e chamado Filho do Altíssimo, né? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Daí a expressão filho de Davi, né? Se referindo a Jesus. Então, não diz respeito ao trono do descendente imediato de Davi, né? Que seria o rei Salomão. E o templo de Salomão foi construído e derrubado 3 vezes, né? E levaram anos e anos em cada construção. Esse trono de Davi diz respeito ao trono cujo templo foi erguido no ventre de Maria, né? Que também seria derrubado na cruz, mas não destruído, né? Porque em 3 dias apenas, ele foi reerguido e não mais destruído, né? Mas ascendeu aos céus, vive para todo sempre, e é de lá que virá o juízo, irmãos, sobre toda a terra, né? Jesus disse: eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Desse trono de vitória, né? Cujo rei venceu a carne, o diabo, o mundo e a morte, né? Desse trono também virá a vitória do povo de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre os personagens que João viu em volta do trono, né? Que foram 24 anciãos, 4 animais ou seres viventes e 7 lâmpadas de fogo. Irmãos, eu fico imaginando o que teria passado na cabeça de João quando ele viu tudo isso, né? Coisas que ele nunca tinha visto antes. E o contraste muito grande com o que ele estava acostumado a ver aqui na Terra, né? E João teve essa revelação, como nós falamos, né? Porque ele amava o Senhor, né? Porque ele amava a sua palavra, porque esse foi o motivo, né? Pelo qual ele foi lançado naquela ilha. E assim será com todos que amam a Deus também, né? Agora, como que eu sei que eu amo a Deus? É quando eu falo, eu amo a Deus? Será que é só isso, né? Não, é através da obediência à sua palavra. A maior demonstração de amor é através da prática, né? Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. E em outro momento ele disse, né? Se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, né? E o mandamento do Senhor, irmãos, é simples, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós quisermos ver por toda a eternidade as maravilhas que João e Paulo viram lá no céu, nós temos que amar a Deus, né? Amando a sua palavra, amando uns aos outros. O item 2.1 fala sobre os 24 anciãos que estavam ao redor do trono, né? E como em quase todas as revelações do Apocalipse, né, há várias interpretações sobre esses 24 anciãos, né? Tem aqueles que acreditam que sejam anjos, mas tem aqueles que acham que simbolizam todo o povo de Deus, né, ao longo da história. E essa seria a interpretação mais coerente, né? Porque Jesus disse para aquela igreja de Laodiceia, né? Ao que vencer, não importa quantos, né? Desde que vençam, né? Lhe concederei que se assente comigo em meu trono, né? Assim como eu venci e me assentei em seu trono. E ainda que a expressão que Jesus usa nas 7 cartas é ao anjo da igreja, né? Não diz respeito a anjo, literalmente, né? Mas aos pastores que representavam cada igreja, porque eles eram ministros, né, a serviço de Deus, em favor do povo de Deus, assim como os anjos, né, que são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Então é só uma comparação que Jesus está falando do pastor com o anjo, né? E o fato de serem 24 tronos aponta para as 12 tribos de Israel, juntamente com os 12 apóstolos, né? Ou seja, diz respeito aos salvos, né, de todos os tempos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nesse capítulo 21, versículo 12 e 14, você tem margens para essa interpretação, né? João diz que viu um muro alto em volta da Nova Jerusalém, a santa cidade, com 12 portas, né? E o texto diz que essas 12 portas têm os nomes dos patriarcas das 12 tribos de Israel. Da mesma forma, havia também 12 fundamentos, né, que continham os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora eu fico imaginando, irmãos, que privilégio que Judas Iscariotes, né, negligenciou, né, passando essa honra de ter o nome escrito em um dos fundamentos da Nova Jerusalém, né, passou para o apóstolo Matias, né. Por isso que Jesus disse para a igreja de Filadélfia, né, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida eterna, né?
conforme Jesus disse também para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus irmãos, a gente não pode cair nessa de uma vez salvo, salvo para sempre, né? É possível perder a coroa da vida enquanto estivermos neste mundo, né? Agora, uma vez salvo, aí sim, né, irmão? Salvo para sempre, só que só quando nós estivermos na eternidade. O item 2.2 fala sobre os 4 seres viventes, né? Que não são a besta, nem o falso profeta e nem o diabo, né? Devido à sua aparência ali, dessa figura que é descrita, que eles tinham olhos por dentro, por fora, tinha a cabeça de leão, de bezerro, de homem, né? De águia voando, né? De novo, irmãos, eu disse isso aqui e vou repetir novamente, né? Cuidado, irmãos, para a gente não julgar ninguém pela aparência, né? Esses animais, né? Mesmo com essa imagem que a gente cria em nossa mente, né? Pelo que está escrito, eles representam aqueles que estão envolvidos na adoração contínua a Deus, né? São os verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade, né? Ezequiel também teve essa mesma visão, né? Só que esses animais seriam os querubins adorando a Deus, ali na visão de Ezequiel, né? Justificando o que diz lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, e Isaías 37, versículo 16, que diz que Deus habita entre os querubins, né? E, irmãos, como que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Quando é meditada em todo o seu contexto, né? Porque um texto explica o outro, né? Só Deus pode fazer isso, irmãos, né? A palavra de Deus, os 66 livros da Bíblia Sagrada não se contradizem, né? Como os livros apócrifos, né? Os livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então vale a pena, né, meditar na palavra de Deus dia e noite, em oração e na dependência do Espírito Santo, analisando não somente textos isolados, mas todo o contexto bíblico. Já o item 2.3 vai abordar as 7 lâmpadas de fogo que João viu, né, diante do trono. Na própria visão é revelado para João que essas lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus, né, que na verdade são a totalidade das operações do Espírito Santo, né? Aquelas que estão registradas lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, porque Paulo deixa bem claro que há um só Espírito de Deus, né? Já o fogo nas lâmpadas, segundo o comentarista, né, apontam para a onisciência do Espírito Santo. Assim como Jesus, né, que tem os olhos como chama de fogo, né, semelhante à chama de fogo, e representando também a sua onisciência, que tudo vê. O Espírito Santo também, né, porque ele é Deus, e o fogo das lâmpadas aponta para a onisciência dele também. E, irmãos, o conhecimento de tudo isso, né, na pessoa divina do Espírito Santo, que ele é como um fogo consumidor diante dessa gasolina chamada pecado, né? E ele é onisciente também. Tudo isso, irmãos, só deve nos levar a uma vida de santidade, né? De obediência à palavra de Deus, porque o Espírito Santo tudo vê. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre quem estava assentado no trono. O Deus soberano, Senhor sobre todo o universo, cheio de esplendor, de majestade, de glória. Irmãos, se isso não nos despertar para que busquemos as coisas de cima, onde Cristo está sentado, eu não sei o que vai nos despertar. O céu, ele deve ser muito mais do que apenas um destino almejado pelo crente, né? Ele deve ser uma motivação, porque existem dois extremos, a bênção ou a maldição, né? O céu ou o inferno, a vida ou a morte, né? Não existe uma terceira opção, né? E Deus fez essa proposta para o povo de Israel, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E, irmãos, ninguém em sã consciência escolheria o inferno, né? Ou a morte, ou a maldição, não, né? Mas o que acontece é que para alcançar o céu e, consequentemente, a vida eterna, tem que morrer, né? Morrer para o mundo com sua concupiscência. E para ir para o inferno, tem que viver. Basta viver na prática do pecado sem se arrepender, sem se converter. E muitos não querem morrer para viver eternamente, né? Jesus foi bem claro: para o grão de trigo viver e dar muito fruto é necessário morrer, né? Quem perder a sua vida nesta terra por amor de mim,
ganhará a vida eterna. Mas é a velha história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quando você faz uma comparação bíblica entre o céu e o inferno, você percebe o abismo que há entre os dois, né? Entre todos os que estão com aquele homem ardendo em tormentos, com todos aqueles que estão com Lázaro no seio de Abraão, nessa referência que está aí na tela, né? E às vezes você ouve pessoas sem conhecimento algum das Escrituras dizerem que o inferno é aqui na terra, né? Será, irmãos? Não é. Eu posso garantir que não é aqui na terra. Aquele homem que estava ardendo lá em tormentos, ele desejava ao menos molhar a ponta da língua com água, né? De tão grande era o sofrimento, o tormento dele. E ele desejava também muito voltar a esse mundo para alertar seus 5 irmãos que ainda viviam, para que não fossem para aquele lugar, né, o inferno. E com certeza, depois de tudo que ele estava ou está vivenciando ali naquele lugar, ele faria de tudo para viver eternamente aqui nessa terra, né? Aqui não é o inferno, irmãos, não é. Mesmo em meio às doenças, às guerras, o desemprego, as injustiças, a corrupção, né? O inferno é imensamente pior, né? E pasmem os irmãos, né? Ainda será um lugar provisório, porque o lugar eterno será no lago de fogo, né? Que é tão pior que até o próprio inferno será lançado lá, juntamente com a morte, o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, né? Mas há outro lugar, irmãos. Há outra extremidade que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Infinitamente oposto ao inferno, onde as maravilhas que há nesse lugar, lá no céu, que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem, né? Onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, nem choro, nem lágrimas, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus, aquele que está sentado no trono, enxugará as nossas lágrimas, e isso por toda a eternidade, irmão. E esse Deus que está sentado no trono que João viu, é o que preparou ambos os lugares, né, para que o seu juízo seja aplicado. Aos que negligenciarem a salvação pela fé em Jesus, está o lago de fogo. E aos que abraçaram a fé, que amaram ao Senhor, está reservado a Nova Jerusalém, a Santa Cidade, o céu eterno com o nosso Deus, né? E como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós, né, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, irmãos, de novo, essa visão que João teve de Deus em seu trono deve nos despertar a buscarmos as coisas que são de cima, né, onde Cristo está sentado, né, a nos mantermos firmes na fé em Jesus, como filhos de Deus, para irmos para esse lugar glorioso e inefável. O item 3.1 fala sobre a aparência de Deus no trono. João vê Jesus, né, como com umas pedras como jaspe e sardônica, né, representando que além do trono de Deus ser majestoso, ele é de juízo também. No Antigo Testamento, essas pedras eram colocadas na quarta ordem, né, das vestes sacerdotais. Tem as referências aí para os irmãos acompanharem, né? Na primeira visão de João, ele viu Jesus com os olhos como chama de fogo, não é isso? Com os pés semelhante a latão reluzente, os cabelos como a lã, né? Mas João não viu Jesus como ele é. Outro dia até me perguntaram, né, irmão, João só viu Jesus no céu, né? Mas ele não viu Deus porque Deus é espírito. Eu falei, mas irmão, como assim? Em primeiro lugar, Jesus é Deus, né? Ele é o próprio Deus, só que na pessoa do Filho. E em segundo lugar, João, apesar de ter sido arrebatado em espírito, o tabernáculo terreno de João, o corpo dele, era corruptível, né? Era sujeito ao pecado, como qualquer outro ser humano. João era um pecador também. Por isso, João não viu Jesus no céu como ele é. E ele usa comparações para descrever Jesus, né? Quando Jesus veio a esse mundo, ele teve que se humilhar, ele teve que descer, ele teve que tomar a forma de homem para que os homens pudessem vê-lo, né? Porque como Deus mesmo, nem Moisés, com toda a intimidade com Deus que ele tinha,
ele não pôde ver, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ainda o viram por 40 dias, mas quando ele subiu aos céus com toda a sua glória, ninguém num corpo corruptível pode ver Jesus, né, como ele é. Mas temos a promessa de não só vê-lo como ele é, mas ser semelhante a ele, né, num corpo também glorificado e incorruptível, né? Porque quando o Espírito Santo nos ressuscitar com Cristo, nós temos a promessa de Deus de recebermos um corpo assim, né? Aí sim nós não só veremos Jesus como ele é, mas como também seremos semelhantes a ele. Vamos para o item 3.2, que fala sobre o arco celeste que estava em volta do trono, né? O arco de Deus, né, que apareceu pela primeira vez lá no concerto que o Senhor fez com Noé e que abrangeria todas as gerações de não destruir mais a terra com água. E assim também, após a grande tribulação, onde os elementos ardendo em fogo se fundirão, né? Deus promete restaurar um novo céu. Esse novo céu seria a expansão, né? O primeiro céu, onde estão as aves, os satélites, né? O terceiro céu, que é o céu onde está o grande Deus, onde Paulo foi arrebatado, não necessita de restauração, né? E então Deus fará um novo céu e uma nova terra, nessa visão que Deus deu a João, né? E do arco celeste, o arco-íris em volta do seu trono. Irmãos, isso demonstra o quanto as misericórdias do Senhor realmente são a causa de não sermos consumidos, né? Porque Deus, ele olha para Jesus, né? Para a propiação que o Senhor Jesus fez pelos nossos pecados como o grande sumo sacerdote, né? Só que as misericórdias do Senhor devem ser alcançadas, né? Os irmãos estão cientes disso, nós já comentamos sobre isso, né? Elas devem ser alcançadas, irmãos, através da nossa misericórdia uns para com os outros também, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E também através do arrependimento, né? Um arrependimento sincero, né? Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, como diz o escritor aos Hebreus, que possamos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, né, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por último, o item 3.3 fala sobre a diferença do arco-íris que está em volta do trono de Deus, né, do arco-íris que estamos acostumados a ver, né, com 7 cores. Esse que João se refere é semelhante, né, parecido com uma esmeralda. A esmeralda é uma pedra esverdeada, né, muito preciosa, no peitoral do sumo sacerdote, nas vestes dele, né. A esmeralda era a pedra de Judá, né, a tribo de onde viria o Rei dos Reis, mostrando a soberania, o poder que há nesse trono que João viu, né. E lembrando que foi o que veio à mente de João naquele momento, né? O mais precioso que estava ao alcance do seu entendimento para descrever o que viu ali no trono celeste, né? Mas como o Paulo disse, né, vai muito além do nosso entendimento, a magnificência de Deus assentado em seu trono, né? Então, irmãos, vale a pena perseverar, né? Vale a pena perseverar em servir ao Senhor, em permanecer fiel a Ele, a sua palavra, porque em breve, muito em breve, né, poderemos contemplar tudo isso que João viu e o que Deus tem nos preparado para todo sempre. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais essa lição. Eu espero ter contribuído com o preparo da sua lição, com a sua edificação espiritual. Deus abençoe grandemente também você que não é professor da IBD, não vai ministrar essa aula, mas ama o estudo da Palavra de Deus, né, e tem nos acompanhado toda semana. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta, né, para refletir na lição de número 7, que vai falar sobre o mundo preparado para o anticristo, né? Tenho certeza que Deus vai abençoar também essa lição. Deus vai nos dar revelações maravilhosas, né? E desde já eu convido a cada um de vocês para estudarmos juntos mais essa lição, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima.